Na verdade, os free shops, ou essas lojas francas em cidades gêmeas de fronteira, elas têm a mesma característica daqueles free shops de portos e aeroportos, das lojas francas de portos e aeroportos. Contudo, agora vem com uma dimensão diferente, que envolve cidades vizinhas, cidades gêmeas de países diferentes, né? Então, como vai funcionar isso aí? Bom, primeiro há um procedimento, até porque a Receita Federal publicou recentemente a portaria que regulamenta essa lei. A lei já foi instituída há uns 2 ou 3 anos atrás, agora a Receita Federal publicou a portaria regulamentando. E aí, nessa portaria que estão contidas todas as exigências necessárias para se criar uma loja franca de fronteira, né, um free shop de fronteira. Então, alguns quesitos, como por exemplo, a empresa tem que estar constituída, em dia com as suas obrigações fiscais e tributárias, principalmente naquelas que se referem à Receita Federal e INSS. Ela precisa possuir uma escrituração contábil digital, ela precisa investir num sistema de informação, né, para controle do estoque, porque a Receita ela precisa saber o que está entrando e o que está saindo, isso ela saberá tão somente por conta de um sistema de informação. Ela precisa ter um capital de 2 milhões de reais, aí começa um pouquinho a dificuldade, né? Um capital de 2 milhões de reais para poder constituir. Não fosse isso, teríamos uma outra situação também relevante e importante. Não é simplesmente o fato de um empresário querer construir ou montar uma loja franca, que ele pode simplesmente chegar em algumas das cidades gêmeas. O Acre tem são três cidades gêmeas, não é? Então, não é simplesmente ele chegar lá para poder montar o seu negócio. Eu preciso que a prefeitura também tenha, dentro da sua lei municipal, da sua lei orgânica municipal, a definição de onde deverá funcionar essa área. Então, a prefeitura é quem vai determinar, isso não é a Receita Federal, não é o empresário. Então, pode ser numa rua, pode ser numa quadra, pode ser num bairro, como pode ser a cidade todinha, não é? Então, isso é, mas a prefeitura precisa, primeiro, publicar uma lei que crie essa área específica para os free shops de fronteira. Então, ela funciona mais ou menos com essas características. Na verdade, fortalece o comércio, né? A região fronteiriça, as áreas de fronteira, dificilmente tem um comércio ali que expande ou um comércio que cresça. Até porque o objetivo disso é atender os migrantes, os turistas que entram e que saem do país, né? Então, veja só que coisa interessante, só para atender turista. Então, com a isenção do imposto de importação, de PIS, de COFINS, adicional de frete para renovação da frota da Marinha Mercante, isso é tudo isento, não é? Também uma redução considerável no ICMS, isso é o governo do estado quem determina, não é? Então, que benefício econômico traz? Aquece uma economia de comércio, não é? Então, aquecendo essa economia de comércio só para turistas, quem está visitando a cidade, já é uma grande coisa, já é uma grande situação e fortalece mesmo. E a reboque vem os outros setores. No caso do turismo, no caso da alimentação, do lazer, do entretenimento, não é? Da hospedagem. Então, tudo isso aí engloba depois que vem a reboque, porque as pessoas, quando passam por ali, eventualmente vão parar, fazer uma parada por ali para passar um dia, talvez. Não, até porque a gama de produtos que podem ser negociados lá não deve interferir naquilo que efetivamente o comércio local trabalha. Talvez a única dificuldade que as empresas tenham, efetivamente, é de preparar toda essa documentação e atender às exigências da Receita Federal. Então, veja, isso quando foi criada essa questão dos free shops, se pensava muito na região sul do país, que são regiões ricas, regiões que já têm um movimento grande, os polos ali de comércio já são intensos, e ali eles têm essa condição de fazer a coisa. Então, quando se pensou nos free shops de fronteira, se levou em consideração essas regiões. Então, para a gente, para nós aqui no estado do Acre, se torna um pouquinho mais complicado, porque é difícil o empresário que consiga talvez atender todas essas exigências impostas pela normatização da Receita Federal. O único problema talvez seja esse, mas não é impossível de ser resolvido. Free shop de fronteira é uma situação, a área de livre comércio é outra. A área de livre comércio ela acontece somente na Amazônia Legal, ela é permitida somente na Amazônia Legal. Então são incentivos que o governo federal também dá, no caso aqui, no caso do Acre, dirigido pela SUFRAMA, a SUFRAMA quem cuida de todo esse procedimento. Então na área de livre comércio, que tem uma condição parecida, mas não são nas mesmas cidades, elas também observam algumas características.
Necessariamente, uma área de livre comércio não precisa estar fronteiriça com outra, enquanto que o free shop de fronteira é condição sine qua non de estar ali, irmanada com essa cidade. E ela funciona por questão de desenvolvimento local. Então veja, por área de livre comércio aqui no Acre, nós temos Brasileia, não com Cobirra mais, agora só Brasileia, que é uma área de livre comércio. Nós temos Cruzeiro do Sul, que é uma área de livre comércio. E veja, Cruzeiro do Sul não é irmanada com nenhuma cidade de país vizinho, muito pelo contrário, está bem distante. Não é? Então essa é a diferença entre área de livre comércio e lojas francas. As lojas francas têm o mesmo conceito daquelas lojas francas de portos e aeroportos, não é? E áreas de livre comércio são instituições criadas pelo governo federal e entra uma série de aspectos para que isso ocorra. No caso, comprovação da renúncia, da arrecadação de determinado imposto, o governo tem que justificar tudo isso, e permitir a instalação, então, de empresas naquela região que possam operar em área de livre comércio. Na área de livre comércio também há exigências. Brasileia, que possui uma área de livre comércio, não desenvolveu. Mas por que ela não desenvolveu o seu potencial de livre comércio? Por conta da quantidade de exigências que acontecem e das características do próprio Estado. Então vejam, uma das exigências é que não haja dívida, não haja pendência fiscal e tributária dos empresários. Nós sabemos aqui que o nosso estado é avassalado de vez em quando aí por enchentes, por inundações, enfim. Essas últimas que aconteceram por aqui, inclusive em Brasileia, que destruiu ali um monte de empresas, um monte de estabelecimento, um bocado deles, acabou interferindo porque eles não têm uma certidão negativa das suas dívidas. Então eles devem, se eles devem, eles têm restrição e não podem operar. E seria uma ferramenta extremamente relevante para o desenvolvimento dessas regiões e, por que não dizer, no próprio estado. Os municípios aqui que são beneficiados com a legislação, pela legislação, para funcionarem como free shop de fronteira. Então aqui no caso do interior, aqui nós temos Brasileia e Pitaciolândia com Cobirra, porque são cidades gêmeas, né? Elas estão ligadas, hermanadas ali na fronteira. Nós temos Assis Brasil em Ampare, ali no Peru, na tríplice fronteira. E nós temos Santa Rosa do Purus, com Santa Rosa também, que tem o benefício de funcionar, de poderem operar com lojas francas. O fortalecimento do comércio, né? Então a atividade comercial é intensa porque o foco disso é para atender os turistas que estão entrando ou saindo do país, né? Então o benefício que pode apresentar inicialmente é o fortalecimento do comércio, mas também a reboque nós temos ali o desenvolvimento de outros setores, né? Como por exemplo a alimentação, hospedagem, e enriquece também a economia local. Em que sentido? Porque foge um pouquinho daquele paradigma de que são cidades extremamente de produção agrícola, de produção pecuária. Então, nessas pequenas cidades, exceto Brasileia e Pitaciolândia, se pensa muito em agricultura. Então, foge um pouquinho, vai quebrando esse paradigma, já tornando-as um pouco mais para a área do comércio, um desenvolvimento um pouco mais rápido, mais intenso, que é o que o comércio proporciona para essas regiões. Eu que agradeço, estamos à disposição e fiquem à vontade quando precisarem.